Oi, quanto tempo? Será que você ainda lembra de mim? Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Esse é um vídeo que eu tô fazendo totalmente sem roteiro, mas para te atualizar de algumas coisas que aconteceram na minha vida nesse meio tempo. A primeira delas é que o tempo foi passando, a faculdade foi evoluindo e agora eu já posso dizer praticamente que eu sou um interno de medicina. O que significa isso? Que agora o ciclo básico e o ciclo clínico se encerraram. E com isso o PBL, que é o aprendizado baseado em problemas, também se encerrou. E agora vem uma nova etapa, que é aquela etapa mais mão na massa. Quando a gente começa a realmente fazer as coisas, praticar realmente a medicina em ambulatórios, em hospitais, passando por diversos rodízios. Dentro disso, o que a gente tem? Cirurgia, anestesiologia, ginecologia obstetrícia, urgências e emergências, medicina da saúde da família, dentre outros, tá? E onde eu quero chegar com isso? É que a correria foi muito grande e nesse meio tempo eu comecei a fazer alguns trabalhos com automações de inteligência artificial para empresas e principalmente para médicos. Comecei a mexer com a parte de marketing médico. Minha mentoria foi um sucesso, então eu acabei tendo que deixar um pouco de lado esse canal que, mais do que um projeto financeiro, era um projeto que foi um sonho para a minha vida inteira. Ter um canal no YouTube em que eu pudesse agregar para a vida das pessoas e contar um pouco da minha vida, documentar isso para ter como um registro aí para a posteridade. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que eu desenvolvi diversos métodos de estudo, dentre eles utilizando ou não inteligências artificiais, e eu quero comentar os principais com você aqui. A primeira coisa que eu quero falar é que eu comprei um Kindle. Se você pode olhar aqui, esse é um Kindle que se chama Signature Edition, que é o Paperwhite, na 12ª edição, e é um excelente Kindle, tá? Eu não havia tido contato prévio com nenhum Kindle, eu conhecia, eu já tinha visto de longe ali de outras pessoas que utilizavam, mas eu já falei aqui nesse canal inúmeras vezes sobre o hábito da leitura, eu tenho o hábito e leio pelo menos ali umas 30, 50 páginas por dia há muito tempo. Isso é uma coisa que acabou virando realmente parte do meu dia a dia, Então, basicamente, quando eu tô na esteira, eu tô lendo, quando eu tô na bike aqui de casa, que é outra coisa que eu comprei, eu tô lendo. Foi inclusive uma das coisas que contribuiu muito para minha produtividade, fazer mais de uma tarefa de uma vez só. Por exemplo, eu procrastinava muito na hora de acordar e eu comprei uma bicicleta para que a hora que eu acordasse e ficasse ali no celular, pelo menos eu ficasse em cima da bicicleta fazendo uma coisa útil para minha vida, para o meu corpo. Então eu tenho feito ali mais ou menos 1 hora de bicicleta todos os dias aqui em casa. É uma bicicleta ergonômica, comprei a mais barata que eu encontrei no Mercado Livre. Vou deixar aqui na descrição caso você queira comprar, pelo menos você me ajuda, não sai nada do seu bolso, mas eu ganho uma comissão aí. E é algo bem bacana, Eu comprei uma bicicleta que realmente me atendeu muito bem. Ela tem um marcador ali de horas, calorias, o teu ritmo, o quanto de quilômetros que você rodou. Então é muito bacana, ela é bem completinha. E nesse meio tempo, eu também fiz um desafio do Gym Rats com a minha turma. O que é isso? Gym Rats é um aplicativo que basicamente você contabiliza o número de dias e de atividades que você fez. Cada grupo escolhe como é que vai contabilizar. E na nossa turma, a gente fez na turma ali de medicina mesmo, a galera, quem ia fazer mais. Eu acabei ficando aqui em segundo lugar e foi um negócio bem concorrido, o pessoal realmente se animou. Depois a galera foi um pouquinho que perdendo a vontade, porque eu e a primeira colocada, a gente ficou muito na frente da galera. A distância ali minha pro terceiro colocado era mais de 100 modalidades esportivas, então realmente a gente ficou muito na frente e o pessoal acabou desistindo. Mas foi um bom estímulo, só nesse período aí eu perdi muito mais de 8 quilos, se eu não me engano foi um pouquinho mais de 10, quase chegando a 12 ali, porque eu ganhei um pouco, perdi, e foi algo positivo, realmente me fomentou a prática do exercício físico. Então a competitividade é algo que eu encaro como saudável, como uma forma da gente melhorar quem a gente é. E daí o que eu fiz, eu comprei essa bicicleta tanto para minha saúde quanto para o desafio, e eu também percebia que estava procrastinando muito, percebia que ficava perdendo um tempo ali no celular quando eu acordava, e comecei a fazer na bicicleta ali aquela rolagem de redes sociais e também a ler, tá? Então, quando eu tô na academia, fazendo esteira principalmente, eu leio, faço ali um ritmo bem tranquilo, pego algum livro, vou passando aqui. Ele é a prova d'água, por isso que eu peguei essa Signature Edition, do Paperwhite, porque ela é a prova d'água. E sendo, na verdade não é a prova, é resistente, porque é IP68. Mas por ser resistente, isso aqui já me atende, tá? Eu suo bastante nos exercícios físicos e só pelo fato de eu ter comprado algo que é resistente,
já ganhou dos livros, né? Porque os meus livros, né, só de eu ter a mão ali mais úmida, já estragava ali algumas páginas, e eu sou muito aquele cara que valoriza as coisas que tem e não gosto de estragar meus livros, né? Eu tenho um certo carinho, um certo apreço ali por eles. Não gosto nem de rabiscar livro, nem nada. E aqui eu já consigo fazer anotações com maior frequência, consigo sublinhar trechos, mandar direto pro meu e-mail, consigo compartilhar notas, consigo ter pensamentos, dá para digitar. Não é a melhor experiência, seria mais legal se tivesse como integrar um teclado aqui, mas dá para digitar o básico que você precisa ali. Nessa versão não é colorida, então não tem como eu fazer highlights coloridos, mas eu tenho tudo que eu preciso aqui, tá? Eu vou até mostrar aqui alguns trechos que eu tenho. Tô lendo Lev Tolstói, que é um dramaturgo, na verdade, russo. Ele escreveu algumas novelas, ele escreveu algumas coisas, então assim, a gente coloca alguns trechos, eu posso clicar aqui e pedir para compartilhar, daí ele vem aqui, vai compartilhar comigo e, enfim, dá para conectar à internet. Você consegue colocar uma pancada de livro que nunca na sua vida você vai lotar tudo isso, tá? Então é bastante coisa, eu já tenho mais de 100 livros ali baixado e o armazenamento não subiu quase nada, né? Então é realmente algo muito útil, principalmente para quem gosta dessa versatilidade, para quem gosta de poder ter ali uma coisa portátil que você pode usar em qualquer lugar, vai te dar uma certa liberdade. Eu leio na academia, leio nos ambulatórios, terminei todos os pacientes do dia e a gente vai discutir caso, tem que esperar os outros grupos terminarem de atender. Então naquele período eu tô com o Kindle, vou lá, leio, e isso é uma coisa que me dá um ganho de produtividade, um salto de produtividade muito alto. Porque a cada 2, 3 páginas que você lê em cada canto, 2 de manhã, mais 2 de tarde, mais 2, quando você viu, você já leu 10 páginas sem nem sentir ali o peso de ter lido essas 10 páginas. Então, digamos, eu que li ali entre 30 e 50 páginas por dia, essas páginas perdidas, né, entre aspas, né, que são soltas dentro dos períodos do dia, elas diluem um pouco a minha leitura, e daí quando eu paro para realmente ler, dedicar a leitura ali de algo mais aprofundado, realmente eu tenho que ler um saldo menor de páginas para completar ali as minhas metas diárias. Então isso é algo que realmente é muito positivo, tá? Eu digo entre 30 e 50 porque depende muito do tamanho do livro. Se é um livro muito grande, eu acabo lendo mais páginas por dia, justamente para compensar ali eu ter um tempo razoável de terminar aquele livro. Eu acabo ficando ali mais ou menos de 5 a 7 dias por livro, ali um livro de 300 a 500 páginas, tá? Que é a média dos livros que eu leio. Então é basicamente essa velocidade de leitura que eu faço para me sentir confortável, ter um tempo de qualidade com o livro, poder refletir sobre aquilo que eu estou lendo e depois aplicar na minha vida, ou realmente entronizar aquilo que está sendo passado, né? Então é a forma como eu leio. Existem diversas formas de ler, né? Pessoas que preferem fazer a leitura seriada, fazer em vários períodos do dia ou em vários dias a leitura daquele mesmo parágrafo, daquele mesmo capítulo. E tem até as técnicas de leitura dinâmica, né? Que você consegue, por exemplo, começar a dar uma passada de olho no primeiro dia, coleta palavras ali que você não conhece, no segundo dia você vai evoluindo isso, você vai tentando pegar alguns conceitos, no terceiro dia você já vai começando a ler com um pouquinho mais de detalhe, e no quarto você realmente lê aquele livro, começa a ler ele de verdade, né? Começa a se debruçar, né, naquelas palavras. E outra coisa, né, a leitura em blocos, né, não ler palavra por palavra, é uma coisa que acelera bastante. Então você já viu que esse é um vídeo que é um pouquinho sobre tudo, né? Um pouco sobre leitura, um pouco sobre produtividade. E isso é uma coisa que vale muito a pena, né? A gente instaurar hábitos de vida que nos ajudem a fazer mais de uma tarefa de uma vez quando possível. Que nem eu falei, mexer no celular na bicicleta, ou ler na bicicleta, ler na esteira, ler no intervalo ali entre uma coisa e outra. Então isso me teve um ganho de produtividade, me forneceu um ganho de produtividade gigantesco. Foi um salto assim na minha produtividade que me fez ter menos esforço para fazer coisas que eu já faço no meu dia a dia. E aqui está o poder dos hábitos. Quando você faz uma coisa por muito tempo, você começa a achar formas de tornar aquilo mais simples, já que aquilo já faz parte da sua rotina. Então você começa a encontrar alternativas para que aquilo consiga ser realizado, né, de maneira correta, para que você não pule ali um dia ou outro. Óbvio, vai haver situações em que você precisa pular ali treino, ou pular um dia de leitura, e tá tudo bem. Ninguém vai fazer sempre 100%. O importante é você fazer 99% e de vez em quando não der, beleza. Você já cumpriu o teu papel nos outros dias, né? Então isso é uma coisa muito interessante também. Outra coisa que eu queria falar com você, além da parte da leitura, além da parte do Kindle, é que eu migrei do Windows pro Mac. Por que eu fiz isso? Porque, como eu falei, eu tenho alguns projetos, lancei as SaaS, né? SaaS, Software as a Service. Então, basicamente, é um software como um serviço. Eu tô para lançar 2 inteligências artificiais
né, junto com o pessoal aí de Balneário, e é uma coisa que está bem bacana, bem desenvolvido. A gente fez ali um projeto bem interessante. Quem quiser conhecer, tiver interesse, também vou deixar o link na descrição, né, de ambas as inteligências artificiais, mas basicamente elas são para quem é público de estudo, quem quer otimizar sua busca de artigos científicos, interpretação, tem até feedback para quem é profissional e quer saber como lidar com vendas e tudo mais. Então é bem bacana. Mas aí, como eu estava mexendo muito com programação e os meus estudos também eu estava fazendo no Obsidian, que é querendo ou não, um software que pesa quando você já instala bastante plugins e tem ali um volume até que grande de notas, como eu tenho. Isso faz com que você precise realmente de uma potência maior. E o meu notebook ele era de 2018, então era um Acer Nitro 5, que eu estava com ele desde o começo de 2018. Foi um notebook guerreiro, rodou GTA V no Ultra, fez muita coisa doida, joguei muito nele, aprendi muito, estudei muito, me carregou aí durante praticamente 4 anos de medicina. Então eu tenho uma gratidão e um carinho enorme por esse notebook, mas chegou a hora de substituir ele por algo mais profissional, principalmente porque eu estou fazendo muitas edições de vídeo, muitas produções ali com programação e coisas que eu preciso de uma certa, não tanta flexibilidade, porque a maioria dos softwares são pagos, mas eu preciso de potência e ao mesmo tempo de uma portabilidade. Esse meu notebook, ele apesar de ser muito bom, o que eu tinha antes, ele tinha uma bateria meio viciada, ele tinha uma potência muito grande, mas não tinha uma distribuição de energia muito boa. Então acabava que sempre que eu precisava sair com ele de casa, ele me deixava na mão, acabava a bateria rápido e eu precisava de uma tomada. Com o Mac isso não acontece. Eu já levei ele para a faculdade para estudar, fazer algumas outras coisas e realmente ele aguenta o tranco. Eu consigo editar, ao mesmo tempo eu consigo mexer nas minhas coisas, programar, consigo estudar e ele vai durar a bateria durante todo o meu dia. Então isso é uma coisa que me fez ficar muito feliz com essa migração que eu fiz para o universo Apple. Eu já tive celulares, já tive iPhone 4, o 6 Plus e tudo mais, mas hoje em dia eu tô com um S22 da Samsung. Provavelmente eu vou acabar migrando também pro ecossistema da Apple, justamente pela integração que tem entre os seus dispositivos, né? O que eu pensei, eu cheguei a cogitar em fazer uma migração para Samsung, justamente porque eu tenho aqui o Galaxy Watch e tenho o meu Android, mas eu achei que o Mac ia me atender melhor pelas pesquisas, né? Ele já vem com uma quantidade bacana, vem 16 GB de RAM e com uma memória até que consideravelmente boa, considerando que grande parte daquilo que a gente usa hoje está em nuvem, né? Então eu achei que foi realmente uma boa aquisição. A minha câmera continuo com a ZV-10 que eu fiz com os outros vídeos e agora eu tenho utilizado ela muito como webcam para gravar aulas dos meus cursos. Inclusive vou mostrar tudo isso para vocês e é uma coisa que eu queria compartilhar, né? Esse ganho de produtividade, a parte da leitura. E eu também fiz um teste, né? No meu módulo passado, que foi um módulo de endocrinologia, eu fiz um teste e na verdade não foi nem o de endocrinologia, foi o de dispneia. Na verdade foi ambos, né? Mas beleza, mais no de dispneia. Eu fiz um estudo 100% analógico, ou seja, eu estudei para o módulo 100% por meio da minha mente ali, mas já sem utilizar computador. Eu assistia às aulas e anotava num bloco com caneta e papel, fazendo forma de flashcards. Tá aqui ó, esse bloquinho, aí eu ia pegando as notas, destacando, e eu ia fazendo ali os conteúdos, né? Então eu ia lotando de informação e colocando aqui. Eu senti que foi muito bom fazer um pouco esse desmame de tecnologia. Estava precisando pelo excesso de tempo em redes sociais e tudo, e poder ter esse contato com os livros, com as aulas ali, foi muito bom, né? Foi realmente bem proveitoso, foi um dos módulos que eu mais aprendi. Mas aí, mais ou menos da metade para o final, eu desenvolvi meu novo produto, que foi uma coisa assim fantástica, que foi o Game Changer total, que daí foi o que me fez abandonar a parte analógica de volta e voltar para o Zettelkasten e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um produto que se chama NeuroDrive. O NeuroDrive, basicamente, ele é um sistema de estudo completo feito com inteligência artificial. Eu percebi que o modelo de webinário, cursos, mentorias, apesar de ser muito bom para profissionais, ele está ficando cada vez mais defasado pelo fato de as pessoas quererem aplicações práticas daquilo que elas entendem, daquilo que elas precisam conhecer. E as inteligências artificiais, principalmente os agentes de inteligência artificial, fazem isso muito bem. Quando você faz um treinamento muito bem feito de um agente,
ele tem a capacidade de te resolver alguns problemas e de te mostrar algumas soluções, te ensinar as coisas que você precisa de um modo otimizado, justamente porque ele recebeu o treinamento necessário para isso. E eu fiz alguns cursos no GPTs, né, que são esses agentes de inteligência artificial, e eu fiz uma tríade. O primeiro é o Prod.drive, que é basicamente um agente feito, moldado para produtividade. Tá? Então ele foi totalmente feito para que você pegue sua rotina que está improdutiva, péssima, mostre o que você tem de tempo livre por dia, mostre o que você tem para fazer e ele vai te guiar, ele vai te dar exatamente o caminho pelo qual você precisa seguir. Isso é muito legal mesmo. Eu vou te mostrar tudo isso na prática, fica com calma. O segundo ponto foi, eu desenvolvi daí o Infantilizer. O que é Infantilizer? Basicamente é uma inteligência artificial que ela explica qualquer conteúdo, qualquer conceito de uma maneira tão fácil, mas tão fácil de compreender, tão compreensível, que você parece que é uma criança de 5 anos vendo uma coisa ali, aprendendo. Então até um bebê entenderia aquele conteúdo. E daí ele tem alguns módulos. Todos os meus agentes de inteligência artificial, eles são operáveis em módulos. Então ali o próprio Prod.drive, ele tem um modo de rotina, tem um modo de quando você está enforcado ali, realmente você tá precisando focar ali para uma semana de prova, mas você tá muito atolado de conteúdo, você deixou para estudar de última hora, ele vai te ajudar nisso. Tem o próprio Infantilizer, que tem um modo de explicação, que ele vai te explicar o que você precisa. Tem o modo porquês, que basicamente ele vai extrair o principal contexto dentro de um conteúdo para que você saiba o que potencialmente vai ser cobrado numa prova dentro daquele conteúdo que você jogou ali para ele te explicar. E o terceiro é o modo história, ele vai pegar aquele conteúdo que você está aprendendo e vai transformar numa historinha, como se fosse uma historinha de conto de fada ou de história em quadrinhos, e fica muito bacana, porque ele pega os personagens, cria ali na hora e você fala, meu, como que eu não pensei nisso? Então é muito bacana. Isso inclusive para esse módulo que eu estou agora terminando, que é de emergências clínicas, me ajudou muito nos conteúdos de distúrbios hidroeletrolíticos, ácido básicos, porque realmente tem algumas coisas ali que são complexas, osmolaridade, hiponatremia, hipernatremia, né, que são os distúrbios do sódio. Então assim, são coisas que você precisa de um a mais, porque só você decorar as coisas não adianta, você tem que entender os mecanismos, mas tendo uma historinha que te faça entender o que cada coisa representa ali, ajuda muito a decolar na tua produtividade e no teu poder de aprendizagem mesmo, tá? Então realmente foi muito bacana, foi algo que para mim somou demais. E o terceiro é o agente de questões comentadas. Basicamente um agente que ele pega qualquer tema que você quiser e vai fazer questões baseado na inteligência dele. Mas isso para qualquer, pode ser direito, pode ser química, biologia, física, medicina, qualquer coisa. Mas ele fica ainda mais potente quando você joga o material, digamos o material da sua aula. Imagina que legal, você quer estudar para uma aula da tua faculdade, da tua escola, você pega, joga o material que você tinha de base, né, o conteúdo daquela aula, e pede para ele gerar questões. Então ele vai gerar questões muito parecidas ou até muito próximas com aquelas que vão ser cobradas na sua prova, justamente porque o conteúdo está ali para ele disponível. Né? Então isso é muito legal, ele consegue simular questões, e se você tiver provas antigas e jogar nele, melhor ainda, porque ele vai saber o estilo de cobrança daquele conteúdo, e quando você pedir ele vai direcionar muito mais para que aquela linha de raciocínio do professor seja replicada, né, na geração de questões. Então é muito, muito, muito bacana, e essa tríade que é o que eu chamo de neurodrive, realmente é um drive instalado na sua cabeça de uma forma que você começa a estudar totalmente diferente do que era antes. E foi o que mudou para mim, assim, totalmente a forma como eu enxergava os estudos, porque agora minha rotina é planejada com a IA, meu aprendizado eu consigo guiar ele, moldar como se tivesse um mentor, um tutor do meu lado, que é o Infantilizer, e por fim, na hora de testar os conteúdos, inclusive os meus erros e lacunas, porque ele te aponta os erros, você comenta, ele gera questões ou simulados, e daí, digamos, questão de A a E, você disse que era C, mas a correta era D. Ele vai te dizer qual era a certa, qual o pensamento que devia ter sido construído para que você chegasse naquela questão e o porquê que você errou, porque você marcou a C ao invés da D. Então, você se enganou porque a C tinha isso aqui de informação que te levou a pensar isso, né? Aí você vai concordar, porque sim, foi o pensamento que você teve. E daí ele vai te mostrar como desfazer o pensamento que te levou ao erro e como te induzir ao pensamento correto. E ele tem um modo que é o modo de reforço, então ele vai ver o que você errou,
como você pode acertar as próximas questões que envolvem aquele tema e vai te dar um tema de reforço, ele vai te mostrar como estudar aquilo, vai te planejar uma revisão e ainda vai mostrar para você ali uma forma de como entender aquilo de modo simplificado. Então, assim, olhando parece maravilhoso, né? Mas na prática é ainda melhor. Eu fico de cara. Eu nem acreditei quando eu criei isso daí e realmente deu certo, tá? Tô me aproximando aqui porque agora eu vou te mostrar isso na prática, tá? Eu vou te mostrar como é que eu tô fazendo meu estudo e você tá vendo aqui a minha tela nesse momento, né? Então, vou colocar aqui, trocar a câmera, beleza. Você tá vendo aqui a minha tela do Obsidian, então ó, tem bastante coisa, os módulos, enfim. E eu tenho colocado aqui o conteúdo das aulas, por exemplo, né? Aqui o conteúdo das aulas. E como que eu tenho feito o método Zettelkasten? Basicamente, eu venho aqui, deixa eu pegar uma que eu tenha colocado bastante coisa. Eu venho, coloco uma parte só para os links, coloco as hashtags. Aqui é basicamente onde eu consigo deixar tudo isso linkado. Então, quando eu abro a aba aqui da direita, ó, a gente vê que tem bastante links para outras partes, tanto chegando quanto saindo. E às vezes conteúdos que ainda nem foram criados. E depois eu vou criar e vou melhorar isso, tá? Depois eu vou terminar isso daqui. Né? Mas ó, tem as tabelas, por exemplo, também, né, que foram criadas, ó, as tabelinhas aqui, tudo certo, as referências e por fim eu deixo links importantes de conteúdos que tenham a ver com aquilo. Basicamente é isso, né? E daí o aprendizado, eu jogo isso aqui, por exemplo, né? Eu vou te mostrar como que isso é feito, vou te mostrar basicamente qual é a forma com a qual eu tenho trabalhado isso e eu vou abrir aqui uma aba do meu NeuroDrive, espera aí, distúrbios ácidos básicos. Aqui, acho que essa aqui é a minha questão. Beleza. Então, você está visualizando minha tela aqui agora, né? Eu mudei até a câmera aqui para ficar num ângulo melhor. E olha o que você está vendo. Eu joguei aquele mesmo arquivo que tinha ali, certo? Então, eu peguei o mesmo arquivo que estava ali no meu Obsidian, transformei em PDF e falei assim, encontre os principais temas aqui dentro dessa aula. Esse aqui é o agente de questões comentadas. Ele veio e fez aqui, ó, distúrbios de concentração de sódio, hiponatremia e depois hipernatremia. Ele colocou aqui os tipos de osmolaridade, hiposmolar, isosmolar, hiperosmolar. Ah, não tô entendendo nada, essa não é minha área, calma, relaxa. Isso aí se pode usar para qualquer coisa, é só um exemplo. Etiologias específicas e assim por diante. E aqui os pontos menos importantes, aqueles que são comentados, mas que não são ali o foco, a ênfase do negócio. Então é realmente muito, mas muito poderoso. Aí eu falei assim, eu quero questões nível hard com base nesse texto. Ele gerou 5 questões excelentes. Aqui no teste eu errei algumas de propósito, justamente para mostrar para vocês como que ele faz com a parte de diálogo, né, com os teus erros. Deixa eu pegar aqui uma que eu tenha feito aqui o erro aqui, beleza. Ó, resposta, a letra B está incorreta. Eu coloquei que fosse a B. Aí ele me disse o que tinha no paciente, disse por que estava errada a que eu assinalei, dizendo que estava ineficaz aquela conduta, principalmente porque era uma pessoa descompensada e a gente precisaria estabilizar ela, e daí ele disse que tem que corrigir. Fez um diagnóstico daquele erro e ainda me disse como eu posso melhorar. Aí eu poderia pedir para ele completar, mostrando todas as alternativas de forma extremamente destrinchada, e aqui o reforço. Tá? Então o reforço seria basicamente ele transformar aquele erro em uma forma de eu entender melhor. Aqui ele foi comentando outras, deixa eu pegar uma que eu tenha colocado aqui, o modo reforço. Aqui, beleza. Aqui mais uma, a alternativa C incorreta, na questão 4. Né? Então vamos ver aqui a questão 4 de novo. A questão 4 é essa aqui, ó, paciente com desidratação por diarreia osmótica, uso recente de dieta hipercalórica na UTI, desenvolve hipernatremia progressiva, beleza, osmolaridade urinária é esse valor aqui. Qual dos achados, né, indica que a hipernatremia é de origem renal, beleza. Então, cadê? 3 e a 4. Eu falei que poderia ser a C, estava incorreta. Por quê? Aí ele me disse aqui, ó, pela osmolaridade de urina, sugere que é uma perda renal de água livre, estava abaixo de 300. Então, ele fez toda aqui a análise do erro, colocou o que estava certo e fez o diagnóstico. Aí eu coloquei o modo reforço. Olha como ele fez o reforço cognitivo daquele conteúdo, daquele cenário. Então, ele gerou aqui uma história do ataque dos salgueiros. Então, basicamente, tinham soldados, que eram soldados de sódio. O porteiro estava deixando o sal escapar? Alguém perguntou. E daí entra o FEN-A,
né, basicamente, que é o sensor de fuga de sódio. Se ele estiver acima de 2%, quer dizer que o porteiro está dormindo no ponto, deixando o sal escapar. E se ele está menor que 2, significa que não está deixando escapar, beleza? É basicamente isso. E aqui dá osmolaridade. Então, fez uma analogia muito bacana e ele ainda encerrou, ainda deu o que eu tenho que gravar dessa história. Isso aqui, depois que você lê uma história dessa, você não esquece mais, tá? É algo que fica realmente marcado na sua memória. E daí aqui, a parte de fórmulas e tudo mais. Olha que bacana, quero que resuma os meus erros. Ele pegou cada uma delas, qual que é a lacuna do conhecimento que eu tive e o que eu tenho que fazer para corrigir isso. Daí teve uma que eu acertei, cadê? E ele falou, deixa eu ver qual que era. Eu respondi corretamente, mas eu pedi para ele comentar a questão e depois para ele completar. Então ele disse que isso mostrou para ele que eu estava com dúvida. E mesmo que eu não tenha errado a questão, ele percebeu isso no diagnóstico dos erros e está me ajudando a entender. Então olha que bacana. Então ele vem aqui te dar o tema central, o teu erro e a gravidade do seu erro em relação ao teu pensamento daquela que você assinalou. Aí ele pode te fazer um plano de revisão, um simulado ou reforço para cada um dos erros. Então eu falei para ele fazer um plano de revisão. Ele fez um para cada conteúdo. Olha que bacana. A sugestão, os conteúdos, os conceitos importantes e ainda fez uma rotina para essa revisão. Então isso é muito poderoso. Só aqui já é um negócio que valeria muito a pena te utilizar, né? Agora você imagina utilizando as outras duas partes, que é o que eu vou te mostrar agora, tá? Quais são as outras duas partes? Agora o que eu vou te mostrar, o Infantilizer, e vou te mostrar o Prod Drive. Eu vou começar pelo Prod Drive. O que é o Prod Drive? Ele vai te ajudar, né, a criar uma rotina vencedora. Quero saber os seus modos, beleza? Ele tem 3 modos, que é o modo plano, o modo review e o modo travado. O modo plano é aquele que vai te ajudar a elaborar uma rotina vencedora. O modo review é o que vai te ajudar a ver como é que foi a sua semana em termos de produtividade e encontrar aquilo que pode ser melhorado. E o modo travado, que é o terceiro modo, é aquele que é feito para quando você está de última hora ferrado e você precisa fazer alguma coisa para conseguir bem naquela prova. Então, vamos pegar aqui o modo plano. Peguei aqui um plano e agora ele vai me pedir para responder algumas coisas. É um briefing, tá? Então eu vou ditar aqui para ele, tá? Vou colocar aqui o ditado. Olha, na verdade eu vou até digitar aqui com vocês. Eu vou fazer aqui, qual a tarefa mais importante que se feita hoje já salvaria o seu dia? Estudar 2 aulas do módulo. 2. Quantas horas livres reais você tem hoje? Eu devo ter umas 4 horas livres. Qual horário você funciona melhor? Tarde barra noite. Qual a distração que mais te sabota? Redes sociais. Então, cara, básico. Se você quiser detalhar mais para ele, melhor, tá? Mas aqui com o básico a gente já consegue um resultado muito bacana. Então, coloquei aqui os blocos e olha aqui que legal. Blocos de execução. Ataque inicial. Tarefa assistir a aula 1. Assistir mais anotar. Duração 50 minutos. Horário ideal, início da tarde. Foco absoluto. Celular em outro cômodo. Checklist da aula finalizada. Intervalo tático, 10 minutos. Nada de tela. Caminhar um pouco, respirar. Zero dopamina. Bloco 2, intervalo. Bloco 3. E aqui a declaração de compromisso. Esse plano não é opcional. É a única rota de fuga do ciclo da autossabotagem. Falhar hoje significa que você está aceitando viver eternamente como um rascunho de si mesmo. Então, é basicamente isso o que ele faz. É extremamente poderoso, é algo bizarro que pode ser utilizado para você fazer infinitas coisas, tá? Então, essas duas inteligências artificiais, elas se complementam de um jeito bizarro. E ainda tem o Infantilizer, para você ver como o negócio ainda melhora, né? Parece que não tem como melhorar, mas tem. Então, vamos aqui agora te apresentar ao Infantilizer. O que o Infantilizer faz? Como eu falei, ele faz qualquer conteúdo parecer fácil. Então, quais seus modos? Você pode usar aqueles gatilhos que estão aparecendo ali na frente também, mas assim é mais fácil, tá? O modo explica, o modo porquês e o modo história, como eu já tinha te falado. Então, eu vou colocar aqui barra explica. Vamos colocar um conteúdo que fuja da medicina. Eu vou colocar assim, deixa eu pensar, legítima defesa. Algo focado mais pro direito, né? O que é legítima defesa? É quando você se defende de um ataque de forma imediata e necessária, sem exagero. Imagina que você está no parquinho, um garoto vem correndo com um galho e tenta te bater. Você segura o braço dele para ele te parar, isso é legítima defesa. Agora, se ele parou e você dá um chute nele depois, aí não é mais. Aqui, por exemplo, você tem o conteúdo explicado de um modo que você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Agora vamos ver os porquês. Qual que é o conteúdo mais
importante aqui dentro. Olha que bacana, ele te dá os porquês daquele conteúdo e uma conclusão divertida. Então agora eu vou colocar o modo história, e ele vai gerar uma historinha para que você consiga entender e interpretar melhor aquele conteúdo. Vou colocar agora outro, /explica, por exemplo, física MRUV da física, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Aí ele explicando aqui a analogia do mundo real, imagina um carrinho de rolimã numa rua inclinada, um mapa visual, as fórmulas, e agora vamos pedir os porquês e assim por diante. Então, olha como isso aqui é completo, como isso aqui é simples. Se você pedir para ele explicar, explica melhor, dá mais exemplos, ele vai fazer, tá? E daí por fim, a gente coloca o modo história e ele vai te girar uma historinha. Então você utilizando os três juntos é extremamente poderoso. É extremamente poderoso. Então, basicamente, o que eu queria te trazer é o fato de que realmente esse sistema mudou a minha vida e eu quero poder fazer com que isso mude a sua também. Então, se você quiser conhecer o NeuroDrive, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você também conheça um pouco mais dele, veja alguns depoimentos e assim por diante. Mas, de modo geral, faça mais coisas ao mesmo tempo, desde que isso te ajude na produtividade e não te atrapalhe. Segundo, use inteligência artificial com inteligência, porque ela tem que te ajudar a estudar melhor e não fazer tudo por você. Assim, você vai ativar as áreas do teu cérebro e utilizar isso como um mentor para realmente ativar o aprendizado, né? Que vai ser um aprendizado que vai ser feito ali de maneira contínua e você buscando aquele conteúdo, fazendo as perguntas certas. O que seria uma metodologia ativa de conhecimento utilizando as IAs, que estão aqui para nos ajudar, mas basta você saber fazer o uso correto delas. Conte comigo, não só agora, mas para todas as etapas da sua produtividade. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!